Pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de antropologia bíblica. E já tendo debatido aí acerca de muitos temas, agora chegamos à parte imaterial do ser humano. Vamos falar agora acerca da parte imaterial. Começando aí pela abordagem da dicotomia, tá ok? Então a parte que fala acerca da abordagem dicotômica, que divide o homem em parte material e parte imaterial apenas, não se importando com a distinção entre alma e espírito, mas apenas com a distinção geral entre parte material e parte imaterial. Dicotomia então pressupõe a divisão em dois, né? Embora o homem seja parte integrante da natureza, e vimos isso de uma forma muito clara quando analisamos a questão dele ter sido tirado do pó da terra, né? E a forma como ele foi criado por Deus, ele é superior a ela, pois ele possui uma vida espiritual intrinsecamente independente de tudo que é corpóreo. Por isso o conhecimento intelectual baixa ao mais profundo das coisas, até ao ser, e ergue-se até o ser absoluto, Deus, fundamento último de todo ser. Por isso a vontade se revela soberanamente livre em face dos bens finitos e abarca todo o bem. Abarca todo o bem, incluindo o bem supremo, Deus, pelo que a vida espiritual representa o grau mais elevado da vida, pois que transcendendo todos os limites se move ao infinito. Então nessa abordagem, no primeiro momento, ele está mostrando primeiramente que o homem faz parte da natureza. O homem é um ser integrante da natureza. A natureza está dentro dele e ele também está contido no ecossistema. Então ele é parte integrante e importante dentro dessa cadeia. Agora, além do homem ser integrante da natureza, juntamente com todos os outros seres, dentre os seres ser também um ser pertencente a este mundo, o ser humano contém dentro de si algo que é de nível elevado, de nível superior, e que faz então com que ele seja também responsável por toda a ordem do sistema, que ele, por ser um ser inteligente, um ser com autoconsciência, com todas as aptidões, com todas as capacidades que viemos analisando até este ponto aqui, por ser um ser dotado com este dom especial, é também um ser responsável. Então, com mais poder vem mais responsabilidade, como já disseram, né? Então, quando o homem, dotado dessa capacidade, dotado desse poder, dotado deste dom especial, desse dom específico chamado inteligência, ele se posiciona da forma como é esperado da parte de Deus, daquele que o criou desta forma, aquele que concedeu a ele este privilégio. Então temos o bom funcionamento de todas as coisas, temos um ser que zela pelo bom funcionamento, zela pela preservação de todas as coisas, pelo equilíbrio, um ser que se conscientiza do seu valor, da sua importância e que zela por todo o equilíbrio. Agora, quando não temos neste homem esta percepção acerca da importância, do significado que tem a sua atuação dentro de todo o sistema, temos um homem que desvaloriza o dom que lhe é dado, não que isso lhe seja tirado. Permanece nele a inteligência, esse dom superior, esta concessão divina, esse ser espiritual que está presente dentro do material. E aqui dentro da abordagem dicotômica, este homem matéria, tirado da terra, do pó da terra, feito, né, dos materiais que estão distribuídos por toda a natureza, como é colocado ali, né, esse quadro que inclusive já estudamos mais atrás, em que o homem é apresentado como constituído por todos os elementos, por diversos dos elementos que estão dentro da natureza, né, e que integram outros seres que estão presentes aí no corpo dele, fazendo dele participante, né, fazendo dele um dentre os seres que são integrantes, né, desse sistema, dessa natureza. Mas por outro lado, temos também dentro deste ser material um elemento espiritual que lhe concede inteligência, que lhe concede racionalidade e que faz dele então um ser especial em relação aos demais, que são desprovidos deste dom, dessa capacidade, dessa inteligência, dessa racionalidade. Então temos aí a abordagem dicotômica com o ser material,
sendo portador deste elemento espiritual que o torna um ser inteligente, que o dá privilégios, mas que também lhe obriga a responsabilidades, né? Embora o homem possua esta vida só em medida finita, e Deus, pelo contrário, a possui em grau infinito, ambos coincidem em possuí-la, sendo por isso o homem imagem de Deus. Daí resulta para o homem a primazia do Espírito, ao qual tudo é mais subordinado. E aí temos a imagem e a semelhança de Deus, que discutiremos mais à frente. Essa realidade superior, o Espírito, vivifica e imprime também seu cunho nos demais elementos estruturais do homem, por exemplo, em sua vida sensitiva e até em sua aparência exterior, o porte dele, a forma como ele se comporta, né? Seu porte ereto, de sorte que, malgrado sua múltipla estratificação, apresenta um conjunto unitário. Esta harmonia global é particularmente garantida pelo fato de a alma espiritual e única ser igualmente o principal dos outros graus de vida e formar juntamente com o corpo um só existente. Aí o que discutimos mais atrás também acerca da diferença de carne e corpo, sendo carne expressado na língua grega como sarx, e a parte material deste ser, a carne viva, e temos o corpo sendo expressado na língua grega como soma, e esse soma sendo a totalidade do ser, composto inclusive por carne. Então temos a carne e temos o elemento espiritual, né? A alma, e vamos abordar na tricotomia, alma e espírito, né? Sendo na dicotomia alma e espírito é a mesma coisa, simplesmente um elemento espiritual, não podendo ser distinguido de uma forma específica, mas na abordagem tricotômica especificando cada um destes componentes, né? Sendo então corpo, alma e espírito, e este corpo, alma e espírito unificados constituem esse ser, que é expressado na língua grega como soma. Então temos o soma, é maior, aborda mais seres, né? Aborda mais a totalidade do ser do que sarx. Sarx se refere simplesmente a uma determinada característica, né? A carne humana, e muitas das vezes colocado de uma forma negativa, como os impulsos, as concupiscências carnais, os desejos incontrolados da carne. A natureza espiritual do homem dota-o da dignidade e da intangibilidade peculiar e exclusiva da pessoa. Seu caráter único e singular transparece sobretudo na imortalidade pessoal, mercê da qual o homem, superando tudo quanto é terrestre, aspira o seu fim pessoal supraterreno, que é a posse de Deus. Daí o nunca ser lícito utilizar o homem como um simples meio, bem como a obrigação de manter sempre intactos seus direitos fundamentais e inalienáveis: liberdade exterior, inviolabilidade, liberdade de consciência, livre exercício de religião, propriedade privada. O autêntico valor do homem é determinado por sua comprovada pureza ética, não por sua operação visível. Todavia, essa lhe é recomendada como de atuação moral. Além disso, sua natureza espiritual manifesta-se também na plasmação criadora da cultura histórica. E aí vemos, neste parágrafo que foi lido anteriormente, aquilo que fala acerca da importância individual do homem, os seus direitos, né, conforme são abordados aí nos movimentos, por exemplo, que trazem a ideia da fraternidade universal, da liberdade, da igualdade, né, como foi expressado aí, por exemplo, na França. Temos também, de certo modo, esta ideia presente aqui, mas de que forma? Encarando o homem como uma criação especial, não podendo ser ele simplesmente um objeto pelo qual se manipule, use-se, pelo qual se aproveite como um objeto, tratando o homem como uma coisa. O homem, um ser humano, homem e mulher. O ser humano não pode ser tratado como uma coisa simplesmente com o objetivo de alcançar qualquer tipo de propósito. Então, é aquela frase que na verdade nem é autêntica, né? Alguns atribuem
atribuem a Maquiavel, mas que de fato não é encontrado nas obras dele, mas na verdade é algo que alguém expressou acerca dele. Os fins justificam os meios. Este tipo de pensamento ele é completamente arbitrário quando motivador de uma ação que utilize o ser humano como um meio para se alcançar um fim. Então, utilizar o ser humano como objeto, né, como uma coisa, a fim de se alcançar um objetivo final. Isso é o que foi praticado largamente na escravidão. Na escravidão, os seres humanos foram utilizados como coisas, como objetos, por meio dos quais se obtinha o resultado final dos soberanos, né, dos detentores do poder da época, que utilizavam o ser humano simplesmente para suas construções, para o seu bem-estar, para o seu prazer, para os seus jogos no Coliseu de Roma. E esse, com certeza, é uma atitude completamente desaprovada por Deus, completamente combatida, condenada por Deus. Em momento algum a Bíblia deu respaldo para esse tipo de ação. Por quê? Porque este ser humano, mesmo o mais simplório, mesmo o mais desprovido de capacidades cognitivas complexas, é um ser único, é um ser provido de espírito, é um ser provido de inteligência. Muitas das vezes essa inteligência foi prejudicada, o seu uso, né, o seu desenvolvimento foi prejudicado por causa de uma anomalia, de um defeito de formação, mas mesmo assim ele é importante, porque é um ser que tem esta origem, essa criação, tanto um ser material quanto detentor de uma alma, de um elemento espiritual, que no caso aqui alma e espírito, detentor de um elemento espiritual, que fazem dele único, que fazem dele um ser, como diz aqui, bem como a obrigação de manter sempre intactos seus direitos fundamentais, inalienáveis, liberdade exterior, inviolabilidade, liberdade de consciência, livre exercício de religião e propriedade privada. Então temos aí a importância que o homem adquire exatamente pelo seu ser, por causa daquilo que ele é, da sua própria criação, essa fusão entre ser material e imaterial que constituem esse ser com essa elevada importância. Então a questão agora especificamente da dicotomia e tricotomia, como já verificamos, o homem é um ser constituído de duas porções, material e espiritual. Quanto à parte material, embora seja esta bastante complexa, não há divergência entre os estudiosos. Mas o procedimento não é o mesmo no tocante à parte espiritual. A questão gira em torno de saber se há uma divisão na parte imaterial do ser humano, alma e espírito. Há quem pense que a alma é um espírito designado para uma vida física, mas outros afirmam que a alma e o espírito são distintos entre si, que assim como Deus é trino, semelhantemente o homem também é trino. Em torno desse tema, os estudiosos da Bíblia têm se dividido. Mas esse não é um problema em que uma das partes pode incorrer em heresia, porque não se trata de doutrina fundamental. E já temos analisado em alguns pontos da teologia que existem discussões que são quase que impossíveis de chegar a uma conclusão, por serem matéria que não pode ser investigada de uma forma mais profunda, mas que, por outro lado, a sua própria discussão não conduz a uma grande perda no sentido da ortodoxia bíblica, porque são apenas possibilidades, são apenas hipóteses. Então, por exemplo, essa questão que discute a dupla divisão ou a tríplice divisão, a dicotomia com divisão em parte material e imaterial, ou a tricotomia no sentido de divisão entre parte material e parte espiritual como alma e outra parte espiritual como espírito. Então temos aí essas hipóteses e a discussão sobre elas. Não devemos nos demorar muito nisso, e por outro lado também não oferece grande risco, não chega a ser um grande risco à ortodoxia, a defesa da dicotomia ou tricotomia. São apenas diferentes formas de pensar. E aí vemos aqui a dicotomia,
O termo dicotomia significa uma divisão em duas partes, vem do grego dika, em dois, e temnen, cortar. Dicotomia é o nome da tese que afirma ter o homem em duas porções: corpo, a parte material, cujas propriedades já observamos, e a imaterial, ou seja, a alma e o espírito. Esta parte espiritual tem as seguintes propriedades: pensamento, volição, que é vontade, afeição e consciência. No homem não há outras substâncias, todas são alma e espírito. Essa teoria considera a parte material de duas maneiras, tendo dois nomes: alma, vida individual, e consciência, que possui o ânima, o corpo; espírito, agente moral e racional, que pode ser influenciado por Deus. O dicotomista emprega o termo alma falando da relação da vida do homem para com as coisas terrenas. Para tanto, o homem foi comparado com uma casa de 2 andares, tendo no segundo 2 janelas. Uma dá para contemplar o mundo, a alma, e outra dá para contemplar o céu, o espírito. O dicotomista se baseia na criação, quando o corpo tornou-se possuído e vitalizado com a inspiração do sopro, corpo e alma, e nada mais, no testemunho da consciência, que segundo eles é favorável ao dicotomista, e no uso intercambiável dos termos alma e espírito no Antigo Testamento. Gênesis 41:8, Salmos, Jó, Mateus, Atos, temos aqui Mateus 20:28, Atos 7:59, Lucas 8:55, e na morte, descrita como entrega do espírito ou alma a Deus, Salmo 31:5, Lucas 23:46, Atos 7:59, Apocalipse 6:9. O perigo que pode haver na consideração do espírito como uma só substância, em conjunto com a alma, sem qualquer distinção em seu significado, é que assim fica aberta a porta para que aceitem mais facilmente as teorias da evolução, pois se pode acreditar que os exercícios do espírito, como percepção de Deus, adoração, oração, são apenas produto da vida animal do homem, um pouco mais evoluída que a vida existente nos irracionais. Também convém respeitar o fato de que a Bíblia emprega ambos os vocábulos e muitas vezes pode notar-se certa distinção em usá-los. Então vemos aqui, primeiramente, um dos grandes argumentos do dicotomista é que a Bíblia não é muito específica em algumas passagens que tratam acerca da constituição do homem. Então, por exemplo, na criação foi suficiente a fala do autor em dizer que a partir daquele momento o homem é uma alma vivente. Então o homem foi criado do pó da terra, foi soprado nas suas narinas e foi feito alma vivente. Então, pelo autor bíblico estar satisfeito em falar acerca da totalidade do ser humano com esses termos, o dicotomista encara isso como uma palavra definitiva, uma definição de toda a constituição humana, não encontrando lugar para uma outra divisão, não encontrando lugar para uma divisão mais específica na parte espiritual, entre alma e espírito, havendo a divisão espírito de forma específica, diferentemente da alma. E outra defesa que eles fazem é o uso intercambiável, porque quando os tricotomistas alegam que a Bíblia de fato se dirige muitas das vezes a uma parte determinada espírito, em que eles chamam espírito em diferenciação à alma, né? Há uma abordagem que usa alma e outra abordagem que usa espírito. Então por isso entendem haver sim uma divisão. Eles dizem, este uso é intercambiável. Em algum momento ela usa espírito, em outro momento ela usa alma. E assim vai intercambiando as abordagens. Com essa intercambiação, eles dizem que na verdade os dois são constituintes de um ser imaterial. E esse ser imaterial pode ser chamado por alma ou por espírito, que não há problema em chamá-lo de alma ou de espírito, porque os dois constituem o mesmo ser, o ser imaterial. O ser material, carne, o ser imaterial, alma ou espírito. Então eles usam essa alegação também. Agora um alerta que o teólogo deixou aqui para nós é que não existe um grande problema doutrinário nesta abordagem, na dicotomia. Mas existe talvez uma certa flexibilização para um argumento evolucionista. E por que ele coloca dessa forma? Porque uma vez que você associa o espírito à alma de tal forma que não haja divisão,
Você está dizendo então que esta alma, que muitas das vezes no contexto bíblico é usada para sentimentos puramente humanos, que inclusive, olhando para a parte material do ser humano, constituída por esses elementos que estão presentes na natureza, que estão presentes na terra, se você pegar todos os elementos e organizá-los, fundi-los, você não terá uma vida, você terá simplesmente um boneco de barro, como aconteceu em Gênesis. Esses elementos que estão aí, carbono, cloro, cromo, cobalto, ferro, manganês, todos esses elementos que constituem o corpo humano, né, nos seus percentuais, se eles são recolhidos na natureza, nesses mesmos percentuais, são unificados, você não terá uma vida. Você terá simplesmente um boneco de barro. Você só terá vida quando for soprado nele o espírito, quando for soprado nele a alma, quando for soprado nele o elemento material. Então o que acontece? A partir desse momento que é soprado nele o elemento material, ele é um ser vivo. E esse elemento material dará a ele então os sentimentos que lhe são próprios da sua vivência. Os sentimentos de medo, sentimentos de alegria, de prazer, de tranquilidade, de satisfação, de gratidão, sentimentos que estão ligados à sua psique, que estão ligados suas partes sensitivas do corpo. Tudo isso terá funcionamento viabilizado pela alma. Ele será feito alma vivente, como os outros seres também têm. Os insetos, os caninos, os felinos, as aves têm também essas sensações próprias do corpo humano. Então, quando pegamos as sensações que são próprias do corpo humano e fazemos dela a sede de tudo, tendo o espírito inclusive vinculado a ela, misturado a ela de tal forma que não houvesse divisão, temos como que o espírito sendo na verdade mais uma das manifestações naturais do homem. O espírito sendo então, dentre as manifestações naturais do homem, as questões sensitivas, as questões da psique, as questões da inteligência humana, dentre as funções, uma delas chamada espírito. O espírito não sendo mais nada do que apenas uma das funções naturalmente humanas, dadas ao homem e naturalmente humanas. Com esta, vamos colocar desta forma, somente para entendimento, com essa diminuição da importância do espírito, de uma comunicação divina, uma comunicação transcendental, para simplesmente uma manifestação sensitiva humana, teríamos então uma diminuição da característica do espírito e vamos dizer assim, uma naturalização do espírito com relação às coisas do homem, sendo apenas mais uma das suas faculdades, e teríamos então a questão espiritual sendo colocada na proposta evolucionista como um mero desenvolvimento evolutivo de um ser que se tornou mais complexo que os demais. Não teríamos mais, a partir desta brecha, o espírito com uma comunicação transcendental, uma comunicação com um ser superior, mas simplesmente com mais uma das faculdades humanas. E aí poderiam chegar a este argumento, poderíamos lhe fornecer, né, esta brecha. O espírito é simplesmente mais uma das características evolutivas. Um ser que evoluiu de tal forma, se tornou tão complexo em diferenciação aos demais seres brutos da natureza, que ele desenvolveu as questões espirituais. E aí o espírito não seria mais uma comunicação divina, mas simplesmente um desenvolvimento humano, um desenvolvimento animal. Então é esse o alerta que ele deixa. Esse é o alerta que ele deixa com relação à abordagem dicotomista. Apenas se atentar a esta possibilidade de ser encarado desta forma, de ser até distorcido, né, desta forma. Agora a questão da tricotomia. A questão da tricotomia agora. O termo tricotomia significa uma divisão em três partes. Vem do grego triká, três partes, e terminem, cortar. Portanto, dividir em três. A teoria da tricotomia afirma que o homem é composto em três elementos: corpo, alma e espírito. Corpo é o elemento material, instrumento, agente ou tabernáculo, por meio do qual a alma e o espírito operam.
Alma, do grego psique, princípio vital e sede da personalidade, afetos, apetites, sentimentos, memória, espírito, memória, ponto final. Então temos aí as qualidades da alma, ligadas à vida humana, ligadas ao ser humano, aos seus sentimentos, a sua forma de interação com a natureza, através da psique, as diversas sensações que lhe causam essas interações, satisfação, tristeza, contentamento, necessidades, e por aí vai, as formas como ele interage com o mundo à sua volta, através da psique, e a psique sendo energizada pela alma, vamos dizer assim. Um eletrodoméstico fora da tomada não funciona. Uma vez conectado à tomada, deu-se o seu funcionamento, ele vai passar a interagir. Então temos aí a alma como a energização deste ser, para a operacionalidade dessas ferramentas, né, desses dispositivos que ele detém. Então as formas como ele interage com o mundo à sua volta, e a forma como ele controla seu próprio corpo. Então temos a alma nesse sentido. Agora o espírito como uma sede de racionalidade, uma sede de inteligência, uma sede de sentimentos superiores. Inclusive o espírito sendo o elemento distintivo do ser humano em relação aos outros seres, porque os outros seres também são almas, também tem alma vivente. E o que foi que causou no homem essa distinção dele em relação aos demais seres? Veja até um outro risco da dicotomia. Por misturar alma e espírito e não os distingui-los, dizer que não há distinção, que na verdade são nomes intercambiáveis para um mesmo elemento imaterial, e só isso, acaba colocando o espírito como apenas mais uma das faculdades da alma, sendo a alma, sim, esta é a melhor definição para esse ser imaterial, para essa parte material do ser humano. Com isso, diminui a importância do espírito, porque na abordagem dicotomista, o espírito é encarado tal qual aquele que distingue o ser humano dos demais seres. Todos os seres são almas viventes, mas só o homem é espírito. O homem tem alma, que o torna um ser vivente como todos os seres, mas ele não tem só alma, ele tem espírito, que o torna um ser racional. Então, com corpo e alma, ele é um ser vivente, como todos os demais seres. Ele se comportaria como qualquer outros animais, se ele tivesse só corpo e alma. Uma vez que lhe foi dado também o espírito, foi lhe dada a razão. Com o espírito temos imagem e semelhança de Deus. E aí agora o homem é um ser pensante, como Deus é um ser pensante, como Deus é um ser que tem inteligência, como Deus é um ser que tem racionalidade. O homem agora tem um fragmento de Deus em si, que é o espírito, tá certo? Que é a inteligência. Espírito, grego pneuma, princípio de vida racional e moral, sede da razão, da vontade e da consciência moral. O tricotomista argumenta que, embora o espírito e a alma frequentemente sejam usados intercambiavelmente, são algumas vezes usados em contrastes ou de maneira a não poder um termo substituir o outro. Exemplos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer outra espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Veja que ambos são parte imaterial do homem. Só que existe uma divisão. Ela não pode ser alcançada a olho nu, por exemplo, digamos assim. Principalmente porque os seres espirituais não podem ser vistos a olho nu. Não são não estão ao alcance das características do corpo humano, as características naturais. O olho não tem capacidade de visualizá-las, mas elas existem. E existem muitas coisas na natureza que nós não podemos ver, mas existem. E se investigadas com a tecnologia que está disponível hoje, podem ser encontradas, podem ser estudadas, analisadas. Agora, toda a tecnologia que foi criada não tem competência para analisar a parte material do ser humano, a parte espiritual. Todavia, ela existe. Ela existe, e ela existe como elementos individuais, elementos separados, a alma e o espírito.
não pode ser, muitas das vezes, visualizado pelo homem, não pode ser totalmente compreendido, mas existe e tem suas características próprias e distintas. Tanto que a palavra, o Espírito Santo, pode distingui-los. A palavra é como uma espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito, que separa as coisas. A parte psique e a parte pneuma. A parte dos sentimentos e a parte da razão. E ela atua sobre ambas. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. De tal forma a palavra opera esta maravilha, que ela organiza o homem de forma que o homem pode se equilibrar. O ser humano, o homem e a mulher, pode alcançar um ponto de equilíbrio por meio da palavra, controlando seus impulsos animais, controlando seus impulsos naturais, não dando lugar às concupiscências da carne, que se manifestam, por exemplo, operacionadas por meio da alma, que foi atingida pelo pecado, e também controlando sua parte racional, não permitindo que a sua racionalidade negue a sua fé, mas fazendo com que seu espírito produza a fé salvífica, produza a fé sobrenatural e põe em contato diretamente com Deus. Fazer com que o seu espírito, sua razão, a sua inteligência creiam e interajam com Deus. Creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam, por exemplo, como diz o próprio autor dos Hebreus. E crendo nele a ponto de visualizar o espiritual, como ele fala, que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então veja, quem produz a fé dentro do espírito, dentro da razão humana, senão a palavra de Deus, que trabalha individualmente com as questões de sentimento e com as questões de razão, com as questões da alma e com as questões do espírito, com as questões de psique e com as questões de pneuma. Então a palavra de Deus interage dentro desse ambiente espiritual de tal forma a enxergar as suas divisões e trabalhar individualmente cada característica. E este ser espiritual agora equilibrado pode reger bem o corpo, fazendo do corpo um templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Isso só pode ser feito pelo Espírito Santo de Deus instrumentalizando a palavra, trazendo a palavra de tal forma que traga este equilíbrio, esta harmonia para o ser humano. A explicação dicotomista é de que a referida divisão é dentro da alma mesmo, ou entre ela e o que seja prejudicial, mas o tricotomista diz que essa resposta não é satisfatória. A alma é a parte material em suas atividades e poderes inferiores. Por ela o indivíduo é cônscio e tem vida animal, como os brutos a têm. A alma torna o homem um ser vivente como qualquer outro ser vivente. O espírito é a parte material com suas mais altas capacidades e faculdades. Por ele o homem é uma criatura capacitada para relacionar-se com o Espírito de Deus. Possui razão, consciência e livre-arbítrio, que o diferenciam dos outros seres irracionais e o constituem responsável. Então veja aí como o homem se distingue dos outros seres. Não por meio da alma, porque a alma os outros seres têm. O homem se distingue dos outros seres por meio do espírito, que é uma faculdade específica, especial dos seres humanos, que possibilita a sua comunicação com Deus, possibilita a sua comunicação com o ser superior, e assim ser também um ser diferenciado dentre os outros seres, ser um ser racional. O texto clássico citado pelos tricotomistas é 1 Tessalonicenses 5:23, que aparece em tela aí. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que as três esferas de existência do ser humano estão presentes aí nesta abordagem. E as três têm que ser conservadas, e têm que estar preservadas, têm que ser santificadas para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque todas elas serão transformadas. O corpo será transformado num corpo glorioso, certo? A alma e o espírito participarão também deste ser. Serão todos agora um ser unificado, um ser plenamente espiritual,
não só espírito, não só como os anjos, vamos dizer assim, da mesma criação dos anjos, porque um homem não é anjo, o homem não se torna um anjo, o homem se torna um ser que vai habitar juntamente com os anjos, vai estar também interagindo no seu mundo, mas com as suas próprias características, como Cristo também ao ressuscitar tinha suas próprias características. Não era mais um corpo limitado como é atualmente o ser humano e como ele também foi. Ele nasceu também em carne humana para vir nos salvar. Mas após ressuscitar, ele se tornou um corpo glorioso, que poderia ser inclusive tocado, que poderia ocupar um espaço, mas não necessariamente estava limitado ao tempo e ao espaço. Tanto que podia se deslocar com total facilidade e rapidez. Poderia entrar em algum lugar sem necessidade de que lhe abrissem uma porta. Não havia obstáculos para ele. E é indestrutível. Então, esse corpo glorioso, ele não pode ser explicado, só pode ser demonstrado quando nós olhamos para as narrativas acerca de Cristo após a sua ressurreição. Aquele é o corpo glorioso. Então, aquele é o nosso futuro. Ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro daqueles que estão dentro desta graça, dentro dessa salvação. Nós participaremos também daquilo que ele já é. Então veja, este é o futuro, esta é a promessa para o ser humano. E para alcançar essa promessa, essas três esferas têm que ser preservadas. Não pode ser ignorado que existe dentro do ser humano alma e espírito, sentimentos e razão. O corpo tem que ser preservado porque é templo do Espírito Santo. A alma tem que ser preservada porque é a sede dos sentimentos humanos. E nossos sentimentos, nossa parte sentimental tem que estar também subordinada à palavra de Deus. E o espírito, a nossa razão, a nossa inteligência, a nossa racionalidade. Porque mesmo que temos um corpo preservado, temos uma alma também controlada, equilibrada, nossos sentimentos sejam equilibrados, mas e a nossa razão? Nós cremos em Deus de fato? Nós de fato temos contato com o Espírito de Deus? Nós temos fé salvífica? Tem muitas pessoas que têm um corpo preservado e uma alma também equilibrada. Não são pessoas extravagantes, são pessoas equilibradas, controladas. Todavia não creem em Deus. Não tem fé salvífica, não tem fé sobrenatural. E o que acontece numa situação dessa? Tudo se perde. Então por isso que as três esferas estão apresentadas aqui pelo autor. As três têm que ser preservadas e têm que estar prontas para a vinda do Senhor. O nosso corpo preservado como templo do Espírito Santo. Nossa alma como sede dos nossos sentimentos, subordinados à palavra de Deus. E a nossa razão nutrida pela fé salvífica e sobrenatural e em contato permanente com Deus. Com isso nós temos um corpo, uma totalidade que está servindo a Deus em alma e espírito. E aí este ser é que será transformado. 1 Coríntios 15, 44 e 46, Paulo declara: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Aqui são usados adjetivos psíquicos e pneumáticos, com sentidos diferentes. Então seus substantivos devem ter sentido diferente também. Ainda argumenta o tricotomista que o termo espírito é usado em referência aos homens, aos anjos e a Deus, mas não em referência aos animais. Em Eclesiastes 3, 19 e 21 diz o seguinte: porque o que acontece aos filhos do homem, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Aqui se aplica o termo aos animais, mas claramente no sentido de fôlego. E quando o autor interpreta o homem do ponto de vista do homem, logo depois do capítulo 12, vemos a interpretação do ponto de vista de Deus. Concluindo, a tricotomia afirma que existe certa diferença entre alma e espírito, de maneira que o homem é composto de três porções: corpo, alma e espírito. Pelo corpo temos consciência deste mundo, pela alma temos consciência de nós mesmos, nossa psique, e pelo espírito temos consciência de Deus. Então temos aí a conclusão que chega nessa abordagem tricotomista, e o cuidado que devemos ter
no sentido de preservar todas essas características para a vinda do Senhor. Então por isso que temos que valorizar esta abordagem, e no caso aqui, dou aqui a minha palavra de preferência, essa abordagem tricotomista. Essa abordagem tricotomista. Partimos então para essa designação aqui, imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. O trecho de Gênesis 1:26 e 5:1, onde diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem sido discutido desde a antiguidade. O objeto de maior debate desse tema gira em torno do conteúdo da imagem. Foi Irineu que introduziu pela primeira vez a distinção entre imagem, hebraico selen, latino ou latim imago. Hebraico selen, latim imago. E semelhança, hebraico dimut e latim similitudo. Hebraico dimut e latim similitudo. Irineu identificou a primeira como a racionalidade e livre-arbítrio inerente ao homem. Por ser ele homem, pensou na semelhança como dádiva acrescentada na justiça de Deus, que o homem, por causa de seu raciocínio e liberdade de escolha, tinha a possibilidade de reter e promover mediante a obediência os mandamentos divinos. Mas o homem perderia esta capacidade probatória devido ao seu ato de desobediência, tanto para ele mesmo como para os seus descendentes. Esta tese de Irineu foi geralmente defendida pelos escolásticos e Tomás Aquino, deu-lhe uma aplicação dogmática. Segundo o conceito de Tomás Aquino, porém, Adão necessitava da ajuda divina para continuar no caminho da santidade. Mas esta ajuda, por sua vez, dependia do esforço e da resolução de Adão no sentido de obedecer à lei de Deus. Desde o início, portanto, no esquema de Tomás Aquino, a graça foi colocada em dependência do mérito humano. Veja o sinergismo do tipo católico aqui, onde a interação entre o Salvador e aquele que está sendo salvo são quase que num nível idêntico, quase que num nível igual. Tanto Deus coopera para a salvação do homem, como o homem coopera para ser salvo por Deus. E aí temos um sinergismo, na verdade, antibíblico, muito favorecido aí pela teologia católica, mas antibíblico. O homem não tem, é como se o homem se salvasse também, pelo menos 50%. E, na verdade, tanto a teologia calvinista quanto, posteriormente, a teologia arminiana, elas contraditam esta abordagem a partir do entendimento dos textos bíblicos. O homem não se salva. No caso de Calvino, ele colocou nos termos de que o homem é salvo totalmente por Deus. É uma ação da soberania de Deus definida já na eternidade. Aqueles que são salvos e aqueles que não são. E no caso de Armínio, ele entende que o livre-arbítrio é sim uma realidade, por estar abordado na questão bíblica. Jesus muitas das vezes falou que o homem tem que crer, então logo aí pressupõe uma atitude de aceitação negativa. Uma vez que você tem que crer, você pode não crer também. Então tem essa possibilidade de crer ou não crer. Aquele que não crê já está condenado, inclusive Jesus disse. Então logo existe sim a possibilidade de não crer. E isso esconde aí dentro dessa afirmação o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um termo técnico. Então temos aí a questão do livre-arbítrio, poder de escolha, crer ou não crer. E temos aí que essa questão de o poder de escolha em si não é o principal. Porque o homem não se salva, mas sim a graça de Deus que já está presente no homem, e que proporciona ao homem um entendimento de que necessita de salvação. Então o homem está convencido de que precisa de salvação. O Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir desse convencimento, o homem tem que aceitar ser salvo. E aí o homem aceita a salvação em Cristo Jesus. Cristo Jesus quer te salvar. Aceita ser salvo? Sim, quero ser salvo por Cristo Jesus. Ele não se salva, ele aceita a salvação. Ele está se afogando, alguém joga uma boia. Quer agarrar-se a boia e ser salvo? Não, quero me afogar, então afogue-se. Agora, se a pessoa aceita ser salva, então ela é salva por Cristo Jesus, ela não é salva por si mesma. Então, nessa abordagem aqui, o homem tem 50% da salvação. Esta tese de Irineu foi geralmente defendida, isso que eu já li. Os reformadores negaram essa distinção entre a imagem e a semelhança. Distinção esta que se nutria a salvação pelas obras do medievalismo. E aí isso aqui dominou toda a era medieval.
As pessoas queriam ser salvas porque compravam indulgências, que pessoas queriam ser salvas porque iam à igreja, as pessoas queriam ser salvas porque se batizaram, queriam ser salvas porque foram nas cruzadas, porque se tornaram templários, e por aí vai. As pessoas queriam méritos. Ou elas conseguiam algum mérito delas mesmas, né, que elas entendiam que estavam conseguindo, ou elas compravam os méritos dos santos. E aí a igreja fez um grande comércio. Inclusive está lá a Basílica de São Pedro e São Paulo construída em cima dessa ideia, né? Através de méritos. Eles vendiam o crédito de mérito dos santos. Então é um banco de créditos. Terrível, né? Assim, as distorções bíblicas podem levar a absurdos. Alguns teólogos modernos reavivaram a distinção feita por Irineu. Agora, Irineu, também é necessário deixar claro isso, Irineu não tem nada a ver com esta distorção feita a posteriori pela Igreja Católica. Irineu foi um dos grandes apologistas da Igreja, e época bastante recuada aí na história, antes de Agostinho, inclusive, acho que ano 200, perto do ano 300 da era cristã. E Irineu, ele estava olhando para outra questão quando estava defendendo esse ponto de vista aqui. Então, que ele tenha acertado completamente? Não, ele errou em algumas coisas ele foi falho. Agora, muitas das vezes, a falha dele foi motivada por uma outra questão que nem está sendo discutida aqui, uma questão externa, um embate com o herege. Então, muitas das vezes, nesse embate, ele acaba exagerando algum argumento e com isso levando à distorção. Mas não está diretamente relacionado a isso aqui. Agora, depois foi utilizado. Alguém se utilizou desse argumento de Irineu para propor uma divisão entre alma e espírito, uma divisão entre imagem e semelhança, e a partir dessa divisão de imagem e semelhança, falar da destruição de uma característica de imagem de Deus, e a partir dessa destruição, falar acerca da cooperação do homem com Deus para a salvação. Então, coloca aí essa questão do sinergismo, aproveitando-se das ideias de Irineu. Agora, essa distinção, na verdade, ela não está clara. É por isso que os reformadores atentaram contra ela. Então aí você vai ter que corrigir algumas coisas daqueles primeiros pais da igreja, né? Mas não necessariamente jogar a obra deles no lixo. Simplesmente corrigir algumas distorções. Todo teólogo é passível de erros e comete distorções. Para começar, ele tem seu ponto de vista. Seu ponto de vista vai reger a sua análise. Quando ele rege a sua análise, sua conclusão está comprometida com esse ponto de vista adotado. Então, logo, é parcial. Todos são parciais. Não existe neutralidade, imparcialidade, é balela. Cada um tem um ponto de vista a defender. Talvez ele não confesse, mas rege a sua decisão. E regeu a sua análise e regerá a sua conclusão. Então, o que acontece pelo menos, você vê, essa parcialidade necessariamente atrapalhará ele de olhar de um outro ponto de vista, de uma outra característica passa batido por ele. Por isso todo teólogo é passivo de correção. Agora, temos que a palavra de Deus ela é suficiente para corrigir todas as distorções. Por isso que sempre a prioridade é da palavra de Deus. Por mais que uma teologia, um postulado teológico seja extraordinário, seja brilhante, mas ele tem que ser sempre submetido a uma comparação com a palavra de Deus. Se ele a distorce em algum ponto, neste ponto ele é condenável. Não necessariamente toda a sua obra, mas somente naquilo que distorceu algum ponto da palavra de Deus. Então assim é Irineu. Irineu, a sua obra não é perdida. Sua obra foi importante, continua sendo em muitos aspectos, mas em algumas coisas precisa ser corrigida. Irineu, Agostinho, Orígenes e por aí vai. Calvino, Armínio, né? Lutero, todos. Aqueles que não admitem uma conotação diferente para os termos têm procurado identificar o conteúdo da imagem ou como forma corpórea ou espírito puro. Alguns pensadores falam da imagem como o domínio do homem sobre a natureza. Outros pensavam nela em termos de masculino e feminino. Embora ressaltassem que somente em relação a Cristo há uma compreensão verdadeira do homem. A posição reformada é que a imagem de Deus no homem consiste na racionalidade e competência do homem, mas que exatamente essas realidades do seu ser foram perdidas ou desfiguradas pelo pecado. Alguns consideram que a personalidade é o ingrediente da imagem, ao passo que ainda outros preferem vê-la como filiação, argumentando que o homem foi criado para aquele relacionamento.
mas por seu pecado ele repudiou sua filiação, que somente pode ser restaurada por Cristo. Então uns entendem que as aptidões racionais do homem são a imagem, outros que a filiação divina é a imagem. Imagem e semelhança. O assunto ligado à imagem e semelhança de Deus no Antigo Testamento só aparece em Gênesis 1:26, 27, 5:3 e 9:6. A doutrina do homem como imagem de Deus é o cerne da antropologia veterotestamentária. A palavra imagem, selen, significa a expressão da realidade. Podemos afirmar que significa sombra. A sombra tem uma semelhança com a pessoa. Veja, não é idêntica, é uma semelhança. Mas não é exatamente uma cópia da pessoa. Imagem pode ser entendida também como uma plástica real, uma cópia, um ídolo, ou ainda como uma cópia detalhada do original. A palavra semelhança, demute, significa principalmente aparência, correspondência, cópia. Parece que há um significado especial no uso das preposições, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. No entanto, em 5:3 aparecem os dois termos invertidos. E em 9:6 aparece somente a palavra imagem. E em 1:27 também. Então podemos concluir desses textos que a palavra fundamental para a apresentação da ideia da semelhança de Deus é a imagem de Deus. Conforme ideias apresentadas por certos teólogos, a palavra imagem pode ser compreendida em três sentidos: imagem física, imagem no domínio do mundo e imagem racional, moral e espiritual. Veja, imagem física. Aqueles que defendem a teoria de que a imagem de Deus no homem é imagem física, além de interpretar literalmente o texto bíblico, citam Filipenses 2:7, onde se deduz que o homem foi criado na forma em que Deus haveria de enviar futuramente seu Filho ao mundo. Então, se fundamentam em quê? Na presciência de Deus de como enviaria Jesus ao mundo futuramente para salvar o mundo caído no pecado, característica única da presciência divina, né? Nenhum outro ser no universo tem esta característica, e que o homem foi feito conforme aquela imagem que viria a ser. Quem viria a ser? Cristo. Cristo viria a ser enviado conforme aquela imagem, e o homem no ato da criação foi feito conforme aquele modelo, aquele padrão que viria a ser realizado futuramente. É uma hipótese, né? Só que acaba sendo muito artificial. Imagem do homem no mundo. Imagem no domínio do mundo. Imagem no domínio do mundo. A Bíblia nos prova que Deus tem total domínio sobre o mundo que ele criou, mas disse ao homem que dominasse a terra e sujeitasse, conforme Gênesis 1:28. Entende-se que o homem possui esta qualidade divina no domínio da criação. E essa qualidade é entendida como sendo a referida imagem de Deus no homem. É uma das características, mas não é a totalidade. Então, é importante essa característica do domínio do mundo? Sim, é importante. É uma das prerrogativas do homem, só que não é o todo. Inclusive, o homem tem essa característica aqui bem danificada, né? Mesmo que o homem hoje consiga, através da ciência, dominar muitas áreas do mundo, mas ele perdeu extraordinariamente essa capacidade com a queda. O que mostra também uma certa validação para esse aspecto. Esse aspecto não está errado, mas ele é insuficiente. Então vemos aqui o terceiro como o mais favorável: imagem racional, moral e espiritual. O homem possui poder de conhecer e de adquirir conhecimento. Ele é dotado de capacidade para interpretar o bem e o mal, criar leis, estabelecer regras, respeitar, produzir influência, sentir, querer, articular projetos, conhecer a Deus, sua vontade e ter comunhão com Ele. Conforme vemos, o homem é parecido com Deus nessas qualidades apresentadas. E isto é o suficiente para determinados teólogos interpretar que a imagem de Deus no homem seja essas qualidades divinas. Entende-se que o Criador, Deus, fez o homem a fim de que ele fosse o seu legal representante entre as criaturas. O homem recebeu de Deus todos os privilégios que o glorificou extraordinariamente, conforme é entendido no Salmos 8:5, onde diz: contudo pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e honra o coroaste, como representante de Deus entre as criaturas, a coroa da criação. Então temos aí, dentre as capacidades da imagem como racional, moral e espiritual, temos a questão do domínio, inclusa como uma das características. Mas o homem, além de dominar a criação, quando criado, né,
quando foi criado, quando estava na sua perfeição, além de dominar toda a criação, ele tinha poder de se relacionar com o mundo à sua volta, tinha poder de se relacionar com Deus, interagir com Deus, dialogar com Deus, né, conversar com Ele de forma natural. Pense na inteligência que Adão tinha para conversar com Deus de uma forma tão natural como a Bíblia nos descreve, que Deus vinha na viração do dia conversar, passear pelo jardim, conversar com Adão. O homem tinha capacidade para interagir com a sua esposa, manterem um relacionamento. Então veja, a questão do domínio está enquadrada dentro disso aqui. É uma das características. E dominar toda a natureza, e cuidar do jardim, e cuidar da terra. E tudo isso com perfeição. Isso é racional, moral e espiritual como a imagem de Deus. E imagem e semelhança como termos intercambiáveis, como foi apresentado aí na própria questão bíblica. Não havendo uma divisão que possa ser delineada com muita especificidade. Não existe uma divisão muito séria nesse sentido de alma, de imagem e semelhança. A imagem e semelhança são termos intercambiáveis que complementam esta característica. A mesma forma que ele é imagem, ele também é semelhança. A imagem do hebraico, né, o selen, o latim imago, semelhança do hebraico demute, do latim similitudo. E todavia, com esses sinônimos, com as suas definições diferenciadas, são complementares. Eles definem este ser, as características que o fazem assim ser imagem e semelhança de Deus. A semelhança, ou seja, aquilo que podemos ver no homem e lembrar-se do seu Criador. A imagem, aquilo que podemos olhar no homem e perceber que ele tem uma criação diferenciada, que ele tem uma origem diferenciada, que ele traz em si características que remetem ao seu Criador. Com isso teremos a imagem e semelhança. Semelhança colocada mais como sombra, né? Imagem colocada mais como uma cópia, né? Como algum que foi feito a partir daquele molde. Não é a cópia exata, mas é algo que remete àquela ideia, que faz menção àquela ideia. Então, quando o homem perde essas características e passa a ser deformado pelo pecado, ele perde tanto imagem como semelhança. Ele perde em ambos. Ele passa a ser uma deformidade. Não perde totalmente, mas perde em grande parte. A imagem de Deus no homem após o pecado. Este assunto tem sido instrumento de muito debate. Alguns creem que o homem perdeu a imagem de Deus no ato do pecado, mas outros entendem que a imagem de Deus no homem foi realmente destruída, mas não totalmente. Os que defendem que o homem perdeu a imagem de Deus argumentam que entre o homem e Deus existe um grande abismo e que o homem não tem a menor condição de se comunicar com Deus. Sendo assim, ele não possui a imagem de Deus. Os que entendem que o homem continua com a imagem de Deus argumentam que se o homem perdesse a imagem de Deus, se o homem perdesse totalmente a imagem de Deus, ele também deixaria de ser homem. Os que argumentam que o homem ficou apenas com uma fagulha dessa imagem, diz que depois do pecado o homem ficou e tornou-se embrutecido. Porém, no seu íntimo, ele tem algo que o condena, que condena seus maus hábitos, né? Tem algo que condena seus maus hábitos, a consciência. Isto é, o que chamamos de consciência, conforme Gênesis 5, 1 e 3, 9 e 6, Efésios 4 e 12, Colossenses 1, 3 e 10. E aí temos que esta imagem e semelhança, mesmo danificada, mesmo distorcida, ela não é inexistente. Porque se assim fosse, se fosse totalmente destruída, o homem não teria sequer consciência, não teria sequer referencial para sentir a necessidade de se tornar alguém melhor, de se estabelecer um relacionamento com Deus. A própria criação das religiões manifesta essa fagulha da imagem e semelhança de Deus, porque a própria palavra religião, religare é restabelecer uma ponte com o ser com o qual ele entende que foi quebrado, com o qual ele entende que foi separado. Então, se ele quer se restabelecer nesse relacionamento, é porque ele entende que há um relacionamento. Ele entende que há essa necessidade. E esse entendimento de que há essa necessidade de conserto nesse relacionamento com Deus, de melhor acerca de si mesmo, essa autoconsciência é a imagem e semelhança de Deus. A totalidade da imagem e semelhança de Deus seria a perfeição, o relacionamento perfeito. Isso será restabelecido por Cristo.
Cristo restabelece a perfeição da imagem e semelhança de Deus. E isso que fala acerca do homem no seu próprio íntimo, a sua autoconsciência, é aquilo que lhe restou da imagem e semelhança de Deus após o pecado. Mas uma coisa podemos afirmar: o homem tem em si a imagem e semelhança de Deus, na sua consciência, na sua inteligência e racionalidade.